Está no ar, o tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Ajude na construção da pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Recebemos diariamente sugestões com convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Santiago Arthur Berger Cito. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor. Sempre um prazer atendê-lo e participar desse programa maravilhoso aí que eu conheço desde 2015, professor. Eu já ia te começar te provocando, dizendo que tu é frequentador assíduo do programa aqui. Já veio várias vezes, professor. Eu tenho lembrança de 2 vezes. Nós conversamos já sobre hermenêutica e nós já conversamos sobre ensino jurídico. O direito ele tem essa capacidade, né, esse entrelaçamento. Geralmente as pessoas que não dedicam seu tempo ao estudo do direito acham que direito é algo blindado, né, professor? Algo que habita numa espécie de redoma, quando na verdade o direito ele tem tantas ligações com outras áreas, com outras ciências, ele é tão dependente de outras ciências. Exatamente. Que é isso que talvez gere todo o brilho. É verdade, a ciência jurídica ela não só produz um sistema único que não converse com outros, mas ele também não se autocompleta sozinho, ele precisa de outros elementos de outra ciência. Então, assim, o quanto a filosofia influencia, o quanto o avanço das ciências biológicas produz possibilidades e novas discussões, né? Tá aí a bioética para provar o quanto o direito precisa compreender os novos movimentos sociais, científicos e tecnológicos e, a partir disso, desenhar uma estruturação social que seja capaz de absorver isso de uma forma juridicamente capaz de manter o avanço sem criar o caos. Pois é. Agora, tradicionalmente, o direito não evolui na mesma velocidade que a sociedade, professor. E aí nós temos um problema, porque daí nós dependemos do judiciário na implementação desses subsistemas ou dessa sistemática jurídica. É verdade. O tempo do direito, para utilizar famosos autores na nossa fala, o tempo do direito é um tempo diferente tanto do avanço tecnológico como da própria regulamentação legislativa. Então nós temos um descompasso. Esse descompasso, ele normalmente é intermediado pela atividade do judiciário. O problema é que nós dependemos, a partir daí, de vozes que são consideradas mais importantes dentro de um contexto social e que não necessariamente receberam algum tipo de treinamento ou formação para esse tipo de construção. Exato. Então é como se o Poder Judiciário se tornasse, ou vou novamente trazer outros autores aqui, o superego da sociedade, para transformar um novo evento científico, tecnológico, e entendendo ele para dentro da sociedade como um objeto, mas dando a ele uma interpretação que lhe parece mais adequada. Qual é a tua percepção sobre isso num país como o Brasil, que é um país de modernidade tardia, parafraseando aí o nosso querido professor Lênio? Quando a gente integra um país que não viveu adequadamente as transições entre os estados, né? Notadamente aqui estou falando do quê? De um estado liberal de direito para sequencialmente um estado social de direito para ao final abarcar um estado democrático de direito. Quando nós temos um país que não perpassa esses degraus históricos na construção de um estado de direito efetivamente, quando nós temos uma progressão per saltum, como é o caso do Brasil, que salta de um Estado liberal de direito e quando recém ingressa no Estado social sofre o golpe militar e a partir daí não tem mais uma construção de Estado social de direito, ou seja, nós temos efetivamente um gap histórico dentro desse desenvolvimento jurídico, nós temos um grande problema aí, porque nós assimilamos 2 frentes. Uma é que o resto do mundo desenvolve uma espécie de Estado democrático de direito, mas que ultrapassou as fases adequadas do Estado social de direito, que não é o nosso caso. E na outra frente nós temos o seguinte,
nós temos um movimento interno brasileiro que tenta suplantar essa falta a partir de ativismos judiciais. E daí vem as críticas das academias, da própria sociedade, a crítica ao judiciário, talvez mais especificamente em relação ao Supremo. E o que falta compreender aí, me parece, que é esse papel, vamos chamar de interventor do judiciário, né? Falta compreender um pouco isso, porque isso faz parte da proposta do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é um Estado transformador da realidade e ele precisa de um poder para que isso aconteça. Lamentavelmente, o nosso parlamento não anda na mesma velocidade que a sociedade caminha, então tudo acaba sendo desembocado no judiciário, professor. É verdade. A compreensão do poder judiciário enquanto instância reguladora é realmente algo que desafia a ciência jurídica. Sim. O nosso país, enquanto desenvolvimento de ciência jurídica, precisa parar e pensar e refletir sobre esse papel. Porque não adianta simplesmente compreender o poder judiciário como um superego, porque ele precisa avançar no aspecto social, é verdade, mas precisa compreender essa autolimitação. Então, assim, essa questão do que o professor Lênio Streck vive batendo, no sentido de que a gente precisa ter uma espécie de autocontenção, o tribunal precisa compreender o seu limite enquanto corte constitucional, não para deixar de fazer o seu papel transformador, que é necessário, como o senhor bem pontuou, dentro de um Estado democrático de direito, mas que esse papel interventor não se transforme numa nova instância constituidora do direito, que diga exatamente o que o direito é, desqualificando o que os outros dizem que é. Essa tua fala foi importante para o nosso telespectador não acreditar que nós concordamos com ativismos, com esses intervencionismos ao extremo. Não é disso a gente está simplesmente aqui trazendo um estado da arte da situação, considerando uma modernidade tardia, né, do Brasil enquanto país, enquanto nação, e obviamente lendo um quadro que vai se instaurando e vai também modificando a realidade. Quadro esse que é alvo, sim, então, de críticas da academia, críticas de uma série de setores, e que vem se acentuando, na tua opinião, essa atuação do judiciário. Tu acha que cada vez mais isso vem assolando, vamos denominar assim, uma palavra essa não muito interessante, mas que seja, no sentido de intervenção mesmo? Sim, a resposta com certeza ela é positiva, no sentido que a gente pensa que ao longo do tempo, ao longo da história, a atuação, e se a gente for focar só em Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que com o passar do tempo, algumas decisões foram levadas à Corte Constitucional no sentido de que elas suplantam o assunto jurídico. Elas adentram num aspecto focado, por exemplo, em biologia, e aqui eu paro para a gente conversar sobre lei de biossegurança, por exemplo. E da lei de biossegurança a gente avança para o quê? Logo depois, alguns anos ali, a gente tem a decisão que tratou sobre a união estável sobre pessoas do mesmo sexo. E isso me lembra uma cena, assim, professor, eu tenho na mente essa cena. Sim. Na época eu estava escrevendo um artigo para publicar, inclusive, no Comped, e eu me lembro da cena das pessoas sendo entrevistadas do lado de fora do STF. E uma delas disse assim para o repórter: finalmente nós teremos uma lei para regular a nossa situação. E aquilo fixou muito na minha mente, porque não há uma lei para registrar esse tipo de situação. Há uma decisão judicial. Há uma decisão judicial que suplanta a falta de uma lei. Então, o que a gente observa a partir disso, né? É que as ausências legislativas do nosso país, elas são complementadas por decisões da Corte Superior. É isso que as pessoas têm que entender. A demora do parlamento é que leva a esse tipo de atuação, porque esse tipo de discussão é do interesse da coletividade, tem que ser resolvido, precisa de uma resposta. Exato. O artigo que eu escrevi ia exatamente nessa linha, nestes mesmos trilhos. Dizia, não é que seja errado, não é a justeza da decisão que está em discussão. Exato. Ela é muito justa, e isso precisa ficar claro.
né? Ela é muito justa. O problema é o caminho hermenêutico que se desenhou. Não deveria ser a corte a dizer que a palavra homem e mulher no 1723 do Código Civil ou a palavra homem e mulher no 226 da Constituição Federal, não é a corte que deveria dizer que aquilo é inconstitucional, era o parlamento que deveria enfrentar. É assim que os países sérios fazem as modificações. Nesse caso específico, ninguém há de contrariar o resultado. Nós concordamos com o resultado. O problema é que situações outras podem receber resultados que juridicamente não sejam oportunos. E de fato, professor, foi exatamente o que aconteceu quando o assunto é habeas corpus, tratando de prisões antes do trânsito em julgado. Foi exatamente o que a corte fez. Só que dessa vez não foi para o bem. Então, qual é o problema do atravessamento hermenêutico de uma corte constitucional que dirige o país? É justamente esse. Quando o benefício da decisão é palpável, a gente não reclama. A ciência jurídica se adequa àquela nova decisão, internaliza ela como jurisprudência e passa a tratar ela como fonte de direito. O problema é quando não é para o bem. Então, quando a corte permitiu que alguém fosse preso sem trânsito em julgado, nós dissemos, calma. E isso já tinha acontecido, professor, na época da lei da ficha limpa, quando o STF foi convidado a julgar a respeito de um dispositivo que dizia que era inelegível quem tinha condenação por crimes sem trânsito em julgado, desde que fosse por corte colegiada. E qual foi o grande problema? Novamente foi lá o professor Santiago Artur escrever um artigo. Isso está errado, porque agora não foi para o bem, agora foi para o mal. Mas como que a gente vai reclamar se antes a gente gostou do resultado final? Então esse é o grande problema. O método, professor, já diria Gadamer, o problema está no método. Fica difícil a gente buscar exemplos fora do país, né? Exemplos de países que talvez seriam mais evoluídos nessa questão, mas países em que celebram o consenso no parlamento, numa outra pessoa, não que todos votem no mesmo, é um outro tipo, vamos chamar de um consenso habermasiano aí. Países que têm condições de administrar isso, eles vão inclusive agir vão agir mais rápido, a efetividade vai ser maior ali. Esse tipo de coisa não chega tão facilmente assim no judiciário, na Corte Constitucional. Exatamente. A corte, professor, nestes países fica descarregada. Exato. Você retira dos ombros da Corte Constitucional o peso da direção do país. E ela tem tempo, por causa disso, de analisar efetivamente as questões constitucionais. E dessa forma, o país consegue andar de uma forma mais harmônica. Como o senhor falou, não se trata efetivamente de um consenso político. Não quer dizer que não existam alas políticas e ideológicas organizadas, mas elas trabalham, quando o assunto é a harmonização jurídica, numa forma mais no desenho, bem como o senhor falou, no desenho de um agir comunicativo que trabalha em consensos provisórios. Mas aí as pessoas perguntam, mas por que no Brasil não é assim? Por que eles não adotam, né? Por que o nosso parlamento não adota essa estratégia? Bom, meu amigo, mas aí a discussão vai longe. O país tem as suas características, né? É um país colonizado, um país que tem uma história, onde houve esse salto político, entre aspas, de um Estado liberal. Então, há custos relacionados a esses fatores todos. Exatamente. Há perdas aí, há custos e perdas. Exatamente. A história cobra um preço, né? E o preço que a história cobra, né, sem brigar com as fontes históricas, mas aceitando que elas nos entregam, é exatamente este, de que nós vivemos existe entranhado na nossa sociedade essa sistemática do toma lá, dá cá, do favor, da troca de favor especificamente, do tráfico de influência. Então, assim, não quer dizer que outros países não experimentem isso, mas talvez lá seja exceção. E aqui a gente trabalha isso como regra. E esse peso histórico, ele cobra exatamente um pedágio político quando o assunto é avanços efetivamente na área jurídica. Então a gente tem grandes pesos debruçados sobre os tribunais, justamente porque a esfera política do parlamento, especificamente aqui estou falando de legislativo, ela alija essa função,
ela permite que essa função seja desempenhada por outros fatores. Professor, teríamos assunto aqui para ficar o mês inteiro conversando, tá? Mas, e aliás, isso é um demonstrativo que às vezes a gente combinar muito que vai conversar aqui é prejudicial, porque olha que conversa maravilhosa que a gente acabou de ter. Eu quero te agradecer pela presença, portas do estúdio sempre abertas ao colega. Que bom, professor, fico muito feliz e é meu prazer sempre lhe visitar aqui. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!